Fala pessoal, mais uma vez aqui eu, Adilson Seixas, com você, sempre trazendo aqui conteúdo sobre empreendedorismo, sobre o mercado de crédito para empresas. E eu procuro trazer um pouco da minha história para transferir para você, mostrando que é possível, sim, a gente galgar os nossos sonhos, conquistar nossos sonhos e ter liberdade financeira. Fechado? E hoje, pessoal, eu quero trazer para vocês aqui um tema sobre você não precisa repetir a história da sua família. Você pode construir a sua própria história. Exatamente isso. Eu quero começar essa conversa com algo simples, mas poderoso. Eu quero começar essa conversa com algo muito simples, mas que tem muito poder. Mas não me leve a mal. Você vai entender toda a narrativa se você ficar comigo até o final. Você não é obrigado a repetir a história da sua família. E eu digo isso com respeito, com amor, com consciência, porque isso fez parte da minha vida também. É lindo quando a gente carrega semelhanças dos nossos pais. O cabelo, o olhar, o jeito de ser, os gestos. Isso cria identidade, cria afeto, cria pertencimento. Mas a nossa história profissional não precisa ser igual a deles. Simples assim. Seu pai pode ter sido um exemplo gigante para você. Um homem íntegro, um homem trabalhador, um homem guerreiro. E isso é motivo de muito orgulho, de muita honra. Mas isso não significa que você precise repetir a mesma trajetória que seu pai trilhou. Você pode escrever uma história de superação, uma história de prosperidade, uma história de crescimento. E você tem todo o direito, você tem todas as possibilidades de seguir um caminho diferente, um outro caminho. Porque muita gente se espelha nos pais, não por escolha, mas por pactos emocionais silenciosos, que nunca foram ditos, mas sempre foram sentidos. Só que existe uma liberdade poderosa em tudo isso. Preste atenção, existe uma liberdade poderosa em tudo isso. Honrar não é repetir. Honrar é ir além. Eu cresci vendo meus avós e meus pais, por exemplo, vivendo um sonho muito daquela época. Por exemplo, você talvez se depare também com essa mesma situação que eu vou descrever dos seus pais, dos seus avós. O meu pai, por exemplo, comprou um terreno naquela época, lá atrás, né, uns 45, 50 anos atrás. Construiu aos poucos a casa, levantava parede por parede, com muito esforço, com muito suor. A casa começava simples, sem acabamento, com improviso, mas com muito amor. E assim, ano após ano, a construção continuava. Mas já com a gente lá dentro. Muito tempo depois, demorava 1 hora e 20, 25, 30, 45 anos para terminar aquela casa digna, porque aquela era a realidade que eles tinham naquela época, naquele momento. Mas hoje o mundo é outro, é diferente. Você pode, por exemplo, financiar um apartamento, entrar morando e começar a desfrutar do conforto desde o início. Isso não te faz melhor do que eles. Isso só mostra uma coisa importante. A história pode ser escrita de uma outra maneira, de um outro jeito. Eu venho de uma família enorme, por exemplo, de 9 irmãos. 3 mulheres e 6 homens. Cada um com seu próprio olhar, com seu jeito sobre a vida. Como viver, como trabalhar, como prosperar. E talvez, de todos, eu seja o mais arrojado. Não porque eu sou melhor, não é isso. Não tem nada a ver com isso. Nem porque eu sou mais capaz, também não. Mas porque eu gosto de correr risco. Eu avanço, eu faço movimentos que muitos dos meus irmãos teriam medo de fazer. Até meu irmão, um dos meus irmãos que é empreendedor, ele mesmo diz, você é mais arrojado do que eu. E olha que ele também é empreendedor.
E está tudo bem, não tem certo e errado. Existe apenas o caminho que você decide escolher para você viver. Eu, por exemplo, poderia ter seguido uma vida simples, segura, dentro do esperado, repetindo a rota dos meus pais, mas algo dentro de mim dizia: você pode mais, você nasceu para mais, você pode crescer e escrever uma história totalmente diferente. Meus amigos, sonhar com um bom apartamento, um carro melhor, viajar mais, ter experiências novas, isso não é futilidade. Também não é ego, também não é exagero. Isso é ambição saudável, é expansão, é crescimento. É você honrando o que seus pais construíram, mas indo além. E deixa eu te dizer uma coisa. Quem ousa escrever uma história diferente, decola, cresce. Quem ousa escrever uma história diferente, rompe com o padrão, cria um caminho novo. É isso. E tudo isso é lindo e vale a pena. Porque, apesar de todas as semelhanças, todos os gestos, todas as raízes que nós tivemos com os nossos pais, familiares, irmãos, existe uma verdade simples. A sua história não precisa ser igual à dos seus pais. Você pode se inspirar neles, mas você não precisa repetir nada. Eles tiveram sonhos para o tempo deles. Você tem os sonhos para o seu tempo. E ninguém te conta isso, mas deveria te contar. Você não precisa repetir a história de ninguém. Você pode construir a sua própria história. Você pode romper com essas crenças. Você pode quebrar esses pactos emocionais. Você pode escrever um destino completamente diferente e novo. E muitos vão questionar, e sua família? Eles vão orgulhar de você. Porque todo pai e toda mãe querem que seus filhos vão além. Cresçam e tenham prosperidade. Esse é o sonho do meu... Eu tenho esse sonho para com meu filho, para com minha filha. E eu tenho certeza que esse sonho que seu pai e sua mãe têm de você é que você vá além. Que você cresça, que você prospere. É isso mesmo. Ele não quer que você fique amarrado naquele... Não. O sonho do pai e da mãe é que você vá além. A história que você recebeu te trouxe até aqui. Graças a Deus. Mas a história que vai te levar adiante é aquela que você escolhe começar hoje. Você pode ser o primeiro da sua família a ter liberdade financeira, a construir riqueza, a viajar, a sonhar grande e realizar tudo isso. Mas existe algo muito importante que eu preciso te dizer. Em algum momento, meus amigos, neste caminho de crescimento, você vai perceber uma coisa muito bonita. Arriscar, ser ousado, empreender, não transforma só a sua vida. Empreender transforma a vida de quem você ama também. Porque quando você decide construir algo seu, quando você cria liberdade, quando você assume o protagonismo na sua história, você abre portas que muitas vezes a sua família jamais teve a chance de abrir. E é aí que você entende que o seu movimento não beneficia só você. Ele alcança quem veio antes de você e quem virá depois. Olha que coisa linda! Quando você se torna protagonista da sua história, quando você decide empreender, arriscar, ousar. E eu faço questão novamente de proclamar isso para você gravar no seu coração. O seu movimento de crescimento, de prosperidade, de ousadia, não beneficia só você. Ele alcança quem veio
antes de você e quem virá depois. A sua história pode ser diferente. E se você permitir, ela será diferente. Pessoal, desde já, minha gratidão por cada um de vocês que me segue, que consome meu conteúdo. O objetivo sempre aqui é transferir conhecimento de quem viveu e de quem vive uma história de prosperidade, de liberdade financeira e de crescimento diariamente. E eu falo tudo isso que eu falei hoje nesse vídeo, não de maneira filosófica, é porque eu vivi e vivo tudo isso hoje. Desde já, meu muito obrigado. Me acompanha para mais conteúdos como esse.